Imagine um cenário onde o destino de um homem moldaria o curso da história europeia. Esse homem nasceu em 15 de agosto de 1769, em Ajaccio, uma pequena cidade na ensolarada ilha de Córcega, banhada pelo Mediterrâneo. Seu nome? Napoleão Bonaparte, uma figura que emergeria como uma das mais influentes de todos os tempos. Mas suas origens são tão fascinantes quanto sua trajetória. A Córcega, na época de seu nascimento, era um território recém-incorporado ao Reino da França, após séculos sob o domínio da República de Gênova. Esse contexto político turbulento marcaria profundamente a vida do jovem Napoleão. Seu pai, Carlo Bonaparte Noutio no sobrenome, que só seria abandonado pela família décadas depois, era um advogado e político de destaque. Aliado próximo de Pasquale Paoli, o grande líder nacionalista corsos que lutou incansavelmente pela independência da ilha, desafiando tanto genoveses quanto franceses. Essa luta pela autonomia corsa seria um pilar na formação das convicções políticas de Napoleão até seus 20 e poucos anos. Sua mãe, Maria Letícia Ramolino, descendente de uma família italiana originária da Lombardia, era uma mulher de fibra. Filha de um oficial militar e neto de um funcionário público, ela casou-se com Carlo em 1764, aos 15 anos, em um casamento arranjado que unia duas das famílias mais influentes da Córcega. Dos 13 filhos que tiveram, apenas 8 sobreviveram à infância, um reflexo dos altos índices de mortalidade da época. Napoleão, o quarto na ordem de nascimento, cresceu com apenas um irmão mais velho, Joseph, e outros 6 irmãos, 3 homens, Lucien, Luiz e Jerônimo, e 3 mulheres, Maria Ana, Paulina e Carolina. Esses irmãos não seriam meros coadjuvantes na vida de Napoleão. Pelo contrário, com a ascensão meteórica do irmão mais famoso, eles ocupariam posições de poder inigualáveis na Europa. Graças ao nepotismo sem cerimônias de Napoleão, a família Bonaparte veria entre seus membros 3 reis, um príncipe soberano, uma rainha, uma princesa reinante e uma grã-duquesa. Uma dinasta forjada não pelo sangue azul, mas pela ambição e pela lealdade inquebrantável, algo que o próprio Napoleão atribuiria, anos depois, à influência de sua mãe, uma mulher que ele descreveria como dotada de uma coragem e uma inteligência excepcionais. Os Bonaparte, ou Bonaparte como ficariam conhecidos, não eram nobres de berço. Sua linhagem remontava à Toscana, mais precisamente a Florença, onde a família já aparecia em registros do século XIII. O sobrenome, que significa boa parte ou bom lado, carregava um passado de mercadores e militares. Foi no século XV que um ancestral, Francesco Bonaparte, mercenário a serviço do Banco de São Jorge de Gênova, estabeleceu-se na Córcega, casando-se com uma mulher local e consolidando o nome da família entre a elite da ilha. Embora nunca tivessem recebido títulos nobiliárquicos sob o domínio genovês, Carlo Bonaparte não demorou a ser agraciado com uma distinção menor pela coroa francesa em 1771, quando Napoleão mal havia completado 2 anos. Um reconhecimento rápido, mas que não apagava uma verdade: os Bonaparte eram, antes de tudo, italianos de origem e corsos de coração, com uma identidade política profundamente ligada à causa independentista. Napoleão, aliás, raramente falava de suas raízes italianas em público, mas quando fazia, era com um toque de orgulho, chegando a se autoproclamar herdeiro dos antigos romanos. Essa dualidade, entre a herança italiana e o nacionalismo corsos, é essencial para entender seus primeiros anos. A Córcega que Napoleão conheceu era uma terra de contrastes. Dominada por Gênova desde o século XIII, a ilha viu sua autonomia ameaçada repetidas vezes, especialmente pelos franceses, que já haviam ocupado o território no século XVI durante as guerras italianas. Embora o Tratado de Catial-Cambresis, em 1559, tenha devolvido a Córcega a Gênova, o declínio da República Marítima foi inevitável. No século XVIII, o movimento nacionalista corsos, liderado por Paoli, ganhou força. Em 1755, a ilha declarou-se uma república independente, expulsou os genoveses e redigiu sua própria constituição. Porém, a liberdade seria efêmera. Preocupada com a possibilidade de os britânicos tomarem a Córcega, o que daria a Londres uma base naval a menos de 200 quilômetros de suas costas, a França agiu. Em 1768, um acordo foi fechado. Gênova cedia a ilha à França em troca do perdão de uma dívida milionária. A invasão francesa foi rápida e implacável. Sem apoio externo e com recursos limitados, os corsos sucumbiram em maio de 1769, na Batalha de Ponte Novo.
Paoli fugiu para a Inglaterra, e a Córcega passou a ser francesa justamente semanas antes do nascimento de Napoleão. Mas o espírito de resistência não morreu. Pelo contrário, ele pulsava nas ruas, nas conversas e especialmente no seio da família Bonaparte. Foi nesse caldeirão de ideais nacionalistas e ambições familiares que o futuro imperador dos franceses deu seus primeiros passos. E é impossível compreender o homem que ele se tornaria sem mergulhar nesse solo fértil de contraditório, onde a lealdade à Córcega e o oportunismo político se entrelaçavam desde o berço. A modesta casa solarenga de 3 andares em Ajaccio, conhecida como Casa Bonaparte, foi muito mais do que um simples lar. Foi o palco onde se forjou o caráter de um dos homens mais extraordinários da história. Ali, entre paredes que guardavam os ecos das batalhas pela independência corsa, o jovem Napoleão cresceu sob o peso de uma herança contraditória. Alguns historiadores sugerem que ainda na adolescência, ele tenha enfrentado um breve combate contra a tuberculose, hipótese que explicaria a tosse persistente que o acompanharia por décadas, e cujos vestígios ainda marcavam seu pulmão esquerdo meio século depois, como atestaria a autópsia após sua morte. Mas se a doença deixou cicatrizes em seu corpo, foi o fogo de sua personalidade que definiria seu destino. Apelidado pela família de Rabun, o encrenqueiro Napoleão era uma força da natureza, um menino de inteligência afiada, espírito indomável e uma curiosidade voraz. Enquanto outras crianças brincavam, ele devorava livros, especialmente histórias e biografias, como se pressentisse que nelas estavam as chaves para decifrar o mundo. Seu ídolo? Alexandre o Grande, o conquistador macedônio que aos 30 anos já havia subjugado metade do mundo conhecido. Close behind, Júlio César, o gênio estratégico que transformou Roma em império. Mas não era apenas o passado que o fascinava. Com uma precocidade impressionante, o jovem Napoleão também se debruçava sobre as obras de Jean-Jacques Rousseau, o filósofo iluminista cujas ideias sobre liberdade, igualdade e a soberania popular sacudiriam os alicerces da Europa. Antes mesmo de chegar à adolescência, ele já absorvia os ventos da revolução intelectual que varria o continente e que, ironicamente, ajudaria a derrubar o mesmo sistema que um dia o coroaria. Dentro da família Bonaparte, sua liderança natural era inegável. Embora Joseph, seu irmão mais velho, detivesse a primazia pela idade, ninguém duvidava de quem realmente comandava a dinâmica familiar. O próprio Joseph, anos depois, não contestaria essa hierarquia tácita. Os relatos da época pintam um quadro de infância relativamente feliz, mas marcada por uma sombra, a de um futuro que se aproximava com violência. Aos 9 anos, Napoleão seria arrancado de sua terra natal e enviado ao continente, parte da política de francização imposta pela França à Córcega recém-conquistada. Era o preço da derrota, e o início de uma jornada que o transformaria de um menino corsário teimoso em um estrategista implacável. Enquanto isso, a França que Napoleão encontraria do outro lado do mar era um gigante com pés de barro. Oficialmente, o reino de Luís XVI, que subira ao trono em 1774, quando Napoleão tinha apenas 4 anos, ainda brilhava como a maior potência da Europa. Seu território se estendia dos Países Baixos à Alsácia, sua aliança com a Espanha era sólida, e suas colônias nas Américas e no Caribe garantiam riquezas que alimentavam a máquina de guerra francesa. Mas por trás da fachada de esplendor, o sistema apodrecia. A monarquia absolutista, herdeira do reinado de Luís XIV, o Rei Sol, era um colosso burocrático e parasitário. A nobreza vivia à custa de privilégios, o clero controlava mentes e terras, e uma legião de funcionários reais espremia o povo com impostos odiosos, como a gabelle, o absurdo tributo sobre o sal. Enquanto a corte se afogava em luxo em Versailles, longe dos olhares críticos de Paris, o país sufocava sob o peso de um modelo ultrapassado. O contraste com a Inglaterra era brutal. Lá, uma monarquia constitucional havia emergido das cinzas das guerras civis do século XVII, equilibrando o poder entre coroas e parlamento. A Revolução Industrial começava a transformar a economia, e a Marinha Real Britânica dominava os mares. A França, por sua vez, ainda dependia da força bruta de exércitos gigantescos e de uma economia agrária estagnada. As derrotas na Guerra dos 7 Anos, de 1756 a 1763, haviam sido um golpe humilhante. A perda do Canadá para os britânicos e o recuo na Índia sinalizavam que o Império Francês estava encolhendo, enquanto o de seu rival crescia. Na Europa, a Áustria de Maria Teresa e José II modernizava suas instituições, a Prússia de Frederico o Grande desafiava o status quo, e a Rússia de Catarina expandia seu território às custas de nações mais fracas, como a Polônia, dilacerada em partilhas sucessivas.
Mas se as rivalidades entre potências moldariam o palco onde Napoleão atuara, foi outro tipo de revolução que realmente acendeu a faísca de seu gênio, a Revolução das Ideias. O século XVIII era a era da razão, da ciência e da dúvida. As descobertas de Newton, os ensaios de Voltaire, os tratados de Montesquieu, todos eles minavam as certezas absolutas do antigo regime. A Igreja Católica, outrora intocável, via sua autoridade questionada. Os reis, antes considerados ungidos por Deus, eram agora vistos como tiranos disfarçados. Enquanto a América, em 1776, declarava sua independência com um grito por liberdade que ecoaria pelo mundo, a França permanecia imóvel, governada por um monarca fraco e indeciso. Luís XVI, ao contrário de seus antecessores, não tinha a astúcia de Luís XIV nem a crueldade necessária para esmagar a dissidência. Sua hesitação seria fatal. E foi nesse caldeirão de contradições que a família Bonaparte navegaria com habilidade. Enquanto Paoli e seus seguidores partiam para o exílio em 1769, levando consigo o sonho de uma Córcega livre, Carlo Bonaparte, que havia lutado ao lado do líder independentista, fez uma escolha pragmática: adaptar-se. Em 1770, a ilha foi oficialmente anexada à França, e o processo de francização começou. Para os vencedores era uma questão de assimilação, para os vencidos de sobrevivência. Carlo, astuto, soube ler os sinais. Nos primeiros anos da década de 1770, ele foi agraciado com um título nobiliárquico menor, um gesto simbólico da coroa para cooptar a elite corsa. Era o primeiro passo de uma estratégia que seu filho mais famoso levaria às últimas consequências: usar o sistema contra si mesmo. A Córcega poderia ter perdido sua batalha por independência, mas os Bonaparte não perderiam a guerra pelo poder. A nova nobreza corsa, fabricada por decreto de Paris, tornou-se o palco onde Carlo Bonaparte brilharia. Em poucos anos, sua ascensão foi meteórica, de advogado provincial a figura central na administração regional. O ápice veio em 1778, quando Napoleão ainda era uma criança de 8 anos. Carlo foi nomeado representante da Córcega na corte de Luís XVI em Versalhes, um cargo que na superfície simbolizava a rendição da ilha à França, mas que, nas mãos de um homem como ele, transformou-se em arma. Pragmático, Carlo aceitou as regras do jogo imposto pelos vencedores, mas jamais abandonou a causa que o movia. A nacionalidade corsa não era para ele um detalhe do passado, mas um projeto de futuro. Eis que entra em cena o Plano GIS, a estratégia francesa para apagar a identidade corsa em uma geração. A receita era simples: arrebatar os filhos da nobreza e da gente local ainda crianças e enviá-los para serem educados no continente. Lá, absorveriam os valores políticos e culturais franceses até que décadas depois, a própria ideia de uma Córcega independente se tornasse um eco distante, substituída por uma elite local devotada a Paris. Napoleão, com apenas 9 anos, foi uma das primeiras vítimas, ou beneficiários, dependendo do ângulo, desse projeto. Em 1779, embarcou rumo a Autun, na Borgonha, para estudar em uma escola religiosa. Era o início de um exílio que duraria anos. A Córcega só voltaria a vê-lo por um período prolongado uma década depois, nos turbulentos anos que antecederam a Revolução. Mas mesmo ausente, a ilha nunca o abandonou. O sotaque traidor persistiria por toda a vida. O imperador da França falaria sempre com um leve timbre italiano, herança indelével de sua infância em Ajaccio. E quem mergulhar nas mais de 33.000 cartas que escreveu ou ditou, documentos onde sua mente se revela sem filtros, notará algo ainda mais revelador: seu francês, impecável na forma, guardava entre linhas a sintaxe e os giros do corsicano que aprendeu nos anos 1770. A língua materna, como a terra natal, não se apaga tão facilmente. Os primeiros anos no continente foram um batismo de fogo. Napoleão não era apenas um estrangeiro em solo francês, era um corsa, e isso na mentalidade da época bastava para torná-lo alvo. O bullying foi implacável. Seu sotaque, sua origem insular, sua diferença, tudo serviu de munição para os colegas. Em Autun não tinha amigos. A solidão, porém, não o quebrou, antes forjou nele uma consciência aguda de si mesmo como parte de um povo oprimido, uma ilha engolida por um império que se julgava civilizador. Essa ferida inicial jamais cicatrizaria por completo. Pelo contrário, alimentaria nele uma ambição que anos depois, se voltaria contra os próprios algozes. Sua inteligência, no entanto, era um escudo. Em meses dominou o francês. E não demorou a deixar Autun para trás,
transferido para a Escola Militar Real de Brienne, em Champagne, um internato espartano onde os jovens nobres dormiam em esteiras de palha, estudavam por horas a fio e raramente viam suas famílias. Lá Napoleão não apenas sobreviveu, destacou-se. Sua paixão pela história era evidente, mas foi na matemática que seu gênio encontrou terreno fértil. Uma mente analítica capaz de calcular trajetórias e logística com precisão cirúrgica, habilidade que mais tarde transformaria batalhas e reescreveria a arte da guerra. Brienne era também uma escola de etiqueta, dança, esgrima, música. Lições que à primeira vista pareciam frívolas para um futuro estrategista, mas que se revelariam essenciais quando, décadas depois, ele ditasse os ritmos das cortes europeias com a mesma maestria com que manobrava exércitos. O plano Giz cumpriu, em parte, seu objetivo. Entre os 9 e os 19 anos, Napoleão foi submetido a uma imersão forçada na cultura francesa. Mas se Paris esperava moldar um súdito dócil, subestimou a resistência de quem carregava a Córcega nas entranhas. Em setembro de 1784, aos 15 anos, prestou os exames finais em Brienne com uma facilidade que surpreendeu até os inspectores. Sua ficha escolar, escrita pouco antes de sua transferência para a Escola Militar de Paris, é um documento revelador: caráter dócil, mas honesto, conduta irrepreensível, diligência excepcional em matemática, história e geografia. Um aluno modelo, exceto por um detalhe irônico anotado pelo inspector: pouco interesse por recreação. Quem diria que aquele jovem de hábitos austeros se tornaria o homem cuja inquietude mudaria o curso da história? Paris o aguardava. Na École Royale Militaire, onde passou os 12 meses seguintes, Napoleão mergulhou nos segredos da artilharia, uma área em plena revolução. Até então, os canhões eram armas de cerco, destinados a demolir muralhas. Mas o século XVIII assistia ao nascimento da artilharia de campo, peça-chave nas batalhas abertas. A França, como as demais potências, corria para dominar essa nova arte da guerra. E Napoleão, com sua mente matemática, foi colocado no epicentro desse processo. Aprendeu com mestres como Louis Monget, Louis de Tarlet e o Marquês de Laz, este último futuro ministro em seu próprio governo. Era um círculo de elite, e ele, ainda adolescente, já se movia nele com uma confiança que desmentia sua idade. Os relatórios da época pintam um retrato de um jovem extraordinário, magro, de traços finos, quase delicados para um militar, cabelo longo até os ombros, cortado rente às orelhas. Não era, como a lenda depois insistiu, um homem baixo para os padrões da época. Com seus 1,68 metros, estava na média europeia do século XVIII. Hoje, sim, seria considerado baixo, mas isso diz mais sobre nossa nutrição do que sobre ele. O que chamava atenção não era sua estatura, mas sua presença. Um humor afiado, uma capacidade de se conectar com pessoas de todas as camadas, traço raro em alguém de origem aristocrática, e uma alternância intrigante entre extroversão e introspecção profunda. Podia ser o alma da festa num instante e no seguinte, mergulhar em silêncios carregados de reflexão. Complexo, como só os grandes são. Duas convicções, porém, já se cristalizavam nele com força em comum. A primeira, sua relação com a religião. Criado no catolicismo romano, herança tanto da França quanto da Itália, Napoleão começou a se distanciar dos dogmas à medida que amadurecia. Não se tornou um ateu declarado, poucos ousavam sê-lo no século XVIII, mas sua visão de mundo passou a priorizar a ação sobre a fé, o pragmatismo sobre a providência. O Deus em que acreditava, se é que acreditava, era um arquiteto distante, não o juiz dos homens. A segunda convicção era mais perigosa, a certeza de que o destino não se aceita passivamente. Se a Córcega fora humilhada, se ele próprio for arrancado de sua terra, então a resposta não estava na resignação, mas na reversão. O sistema que o exilara seria o mesmo que um dia ele dominaria. E essa ideia, plantada na adolescência, nunca mais o abandonaria. Essa convicção não nasceu do acaso, mas de uma leitura voraz e metodicamente transformadora da história. Anos depois, em uma carta ao Marquês de Colin, Napoleão revelaria o momento em que as páginas dos livros lhe abriram os olhos para um destino que não era dado, mas conquistado. A leitura da história me fez sentir, desde cedo, que eu era capaz de realizar tanto quanto os homens que ocupam os lugares mais altos em nossos anais. Não era mera arrogância juvenil, mas a percepção aguçada de que os grandes condutores da humanidade, generais, estadistas e imperadores, não eram eleitos por um desígnio divino, mas forjados pela vontade e pela ação. E se eles o haviam feito, por que não ele? Era uma ambição descomunal para um homem que, apesar de nascer em uma família influente na Córcega,
vinha de uma ilha periférica, um grão de areia no tabuleiro europeu, distante dos centros de poder que decidiam o curso das nações. Mas foi justamente essa marginalidade que alimentou seu fogo. Se o mundo subestimava, ele responderia com uma grandeza que o mundo não poderia ignorar. O destino, porém, não pouparia seus golpes. Em 1785, enquanto Napoleão se preparava para os exames finais na Escola Militar de Paris, a morte ceifou seu pai, Carlo Bonaparte. Em Montpellier, cidade que abrigava uma das mais antigas escolas de medicina do mundo, para onde ele fora em busca de alívio para uma doença que o consumia. Tinham-lhe apenas 38 anos. As causas exatas de sua morte permanecem um enigma. Alguns historiadores apontam para um câncer de estômago, outros para uma úlcera perfurada que o levou a um delírio agonizante nos últimos dias, como relatou seu filho Joseph. Uma maldição hereditária. Talvez 35 anos mais tarde, Napoleão sucumbiria a um fim semelhante. Mas naquele momento a notícia atingiu o jovem cadete como um golpe cerceador. Carlo, apesar da distância física, haviam-se visto apenas 2 vezes nos últimos 6 anos, era a figura que Napoleão mais admirava. Sua morte não só o devastou emocionalmente como plantou nele 2 sementes amargas, um desdém permanente pela medicina e a consciência brutal de que o tempo era um inimigo implacável. Se a vida podia ser tão breve, não havia espaço para hesitações. Era preciso agir, e rápido. A ausência do pai, porém, abriu um vazio que Napoleão preencheu com uma autoridade precoce. Superando até mesmo seu irmão mais velho, Joseph, ele assumiu o papel de patriarca da família Bonaparte, uma posição que seu irmão mais novo, Lucien, mais tarde descreveria como a maior superioridade entre nós. Mas a herança que Carlo deixou não era apenas simbólica, era um legado de dívidas. Em vida, o advogado e diplomata havia contraído um empréstimo de 137 mil francos junto ao governo francês para financiar uma plantação de amoreiras na Córcega, um projeto ambicioso que fracassara retumbantemente. Com sua morte, os credores bateram à porta. Napoleão, recém-formado, viu-se obrigado a navegar pelos labirintos burocráticos de Paris e Ajaccio, suplicando por clemência, adiantamentos ou perdão da dívida. As respostas foram sempre as mesmas: negação, adiantamentos irrisórios, ameaças de execução fiscal. A família estava à beira da ruína. Foi nesse contexto que a Revolução de 1789 não chegou como um ideal abstrato, mas como uma tábua de salvação. Se o antigo regime os esmagava sob o peso de dívidas impagáveis, talvez o novo ordenamento as apagasse de um traço. Mas enquanto aguardava esse milagre político, Napoleão não se permitiu a inércia. Em setembro de 1785, recém-comissionado como segundo-tenente no regimento de La Fère, um dos mais antigos da artilharia francesa, ele assumiu seu posto em Valence, uma cidade às margens do Ródano, equidistante de Lyon e Marsella. Tinha apenas 16 anos. Sua vida ali foi espartana, quase monástica. O quarto que ocupava não passava de uma cela austera, uma cama, uma cadeira e uma mesa. A fome era uma companheira constante, e sua sobrevivência dependia muitas vezes da generosidade de donos de cafés e tabernas locais, a quem pagaria com juros de gratidão anos depois quando a fortuna lhe sorrisse. Mas se o corpo sofria privações, a mente devorava tudo ao seu alcance. Sem guerras a lutar, mergulhou nos livros, as histórias de Maquiavel sobre Florença, os anais das monarquias europeias, os tratados iluministas de Voltaire e Rousseau, as peças de Jean Racine. Estas últimas talvez, escolhidas com um propósito menos intelectual e mais estratégico, enquanto cortejava Caroline du Colombier, uma jovem que despertara seu interesse. No entanto, por trás da fachada do oficial francês, o corsário não se apagara. Em 1786, aos 17 anos, escreveu um ensaio sombrio intitulado Sobre o Suicídio, 2 páginas de reflexão existencial onde a desilusão com a natureza humana se misturava à dor de ver sua pátria natal fragmentada e subjugada. O homem nasce para sofrer, anotava, ecoando o fatalismo romântico que absorvera de Rousseau, mas também a angústia de quem se sentia aprisionado entre 2 mundos, o da França, que o formara, e o da Córcega que o reclamava. Era a voz de um jovem atormentado, mas também a de um homem que já pressentia que sua salvação, e a de sua terra, só viria pelas próprias mãos. No verão daquele ano, de volta a Paris para lutar nos tribunais pela sobrevivência financeira da família, teve um encontro que marcaria sua passagem para a idade adulta de maneira tão ambígua quanto seus registros o permitem. Nas ruas da capital, conheceu uma prostituta com quem teria caminhado pelos jardins do Palácio Real em uma noite de confidências e desejo.
Seus escritos sobre o episódio são tão vagos que alguns biógrafos chegam a duvidar que Ali tenha perdido a virgindade, adiantando essa iniciação para meados da década de 1790. Mas a lógica sugere o contrário. Era um jovem de 17 anos, sozinho em uma cidade que pulsava com vícios e oportunidades, e cuja própria sobrevivência dependia de transações, sejam elas financeiras, políticas ou carnais. Foi apenas alguns meses depois, no outono de 1786, que Napoleão finalmente retornou a Córcega. Havia partido dela criança, em 1779. Voltava agora como um homem, ou pelo menos como alguém determinado a sê-lo. O reencontro foi duplamente revelador. Conheceu pela primeira vez seus 3 irmãos mais novos, Pauline, Caroline e Jérôme, crianças quando ele deixará a ilha, e reatou os laços com os demais, especialmente com Joseph, cujo relacionamento sempre oscilaria entre a rivalidade e a cumplicidade. Mas não era uma visita de lazer. Usando licenças médicas possivelmente falsificadas, estendeu sua estadia por um ano inteiro, tempo que dedicou a 2 missões urgentes. Tentar resolver a crise financeira da família e reacender a chama do nacionalismo corsário que ardia nele desde a infância. Foi nesse período que começou a redigir sua obra mais ambiciosa até então, Histoire de la Corse e História da Córcega, um tratado que mesclava erudição histórica com um manifesto político velado. Não por acaso, aos 15 anos, já havia pedido ao pai que lhe enviasse livros sobre a ilha, sinal de que aquele projeto fermentava em sua mente há tempo. Agora, com a pena na mão e a revolta no peito, transformaria suas leituras em armas. Foi então que um livro caiu em suas mãos como um presságio, uma cópia de An Account of Corsica, do aclamado biógrafo e memorialista escocês James Boswell, relato vibrante de sua jornada pela terra natal de Napoleão décadas antes. Publicada em 1768, aquela obra, cheia de descrições pitorescas e observações agudas sobre o caráter indomável dos corsos, deve ter soado como um eco de suas próprias convicções. Se Boswell, um estrangeiro, conseguia ver a grandeza daqueles montanheses, por que a França insistia em tratá-los como súditos subjugados? A partir de 1786, Napoleão começou a esboçar os primeiros fragmentos de sua Histoire de la Corse, um texto que não se contentava em narrar o passado, mas o usava como machado para golpear o presente. Suas palavras eram afiadas, argumentava com uma veemência quase profética que os corsos, sob o jugo francês, haviam se tornado mais degradados que animais, enquanto uma casta de colaboracionistas, os que tremem ao beijar a mão do opressor, se curvava em troco de migalhas de poder. De volta à Córcega entre as pausas de seus deveres militares, ele refinava aquelas páginas com a urgência de quem sabe que o tempo é um inimigo. Um rascunho da introdução endereçado queridos compatriotas deixava clara sua fúria, sempre fomos infelizes. Hoje membros de uma monarquia poderosa, não colhemos de seu governo senão as perversões de sua própria constituição. Era a voz de um homem de 17 anos que, em vez de aceitar a ordem imposta, a desafiava com a mesma intensidade com que estudava as batalhas de Alexandre ou as estratégias de Aníbal. Mas o destino, como sempre, tinha seus próprios planos. A Revolução de 1789 estremeceria até suas certezas mais profundas, transformando o rebelde corsário em algo muito maior, ou muito mais perigoso. Por enquanto, porém, a Histoire permaneceria inacabada. No outono de 1787, as ordens militares o arrancariam da ilha novamente, deixando para trás um manuscrito fragmentado, cheio de promessas e raiva contida. De volta à França continental, Napoleão foi enviado para a Escola de Artilharia de Auchone, na Borgonha, onde a disciplina espartana do quartel contrastava com o fervilhar de ideias que o consumia. Vivendo com a austeridade de um monge-soldado, ele enviava cada soldo economizado à mãe em Ajaccio, enquanto devorava os clássicos como se fossem mapas para um futuro ainda indistinto. Não eram meras leituras, eram lições. Lívio, com sua Épica da República Romana, ensinou-lhe que os impérios nascem da virtude e caem pela decadência. Suetônio, com suas biografias de Césares, revelou como o poder corrompe até os mais brilhantes, e Plutarco, com suas vidas paralelas, ofereceu-lhe espelhos nos quais se mirar, especialmente na figura de Alexandre, o jovem conquistador que, como ele, sonhara grande demais para seu tempo. Mas não era só nos livros que Napoleão forjava seu destino. Em Auchone aprimorava a arte da guerra com uma obsessão quase doentia, dominando os segredos da artilharia como outros dominam instrumentos musicais. E quando, na primavera de 1789, foi despachado o rio abaixo para Sèvres,
onde camponeses famintos haviam linchado 2 mercadores de grãos, teve seu primeiro gostinho do caos que logo engolfaria a França. Ali, entre o fedor da revolta e o eco dos gritos, ele viu de perto o que acontece quando um povo, esmagado pela fome e pela injustiça, perde o medo. Não podia saber, mas aquelas cenas eram apenas o prelúdio. Enquanto Napoleão afiava sua mente entre manobras militares e noites em claro com Tucídides, a França apodrecia por dentro. O reino que Luís XIV deixará como símbolo de glória absoluta era agora um gigante com os pés de barro, asfixiado por dívidas acumuladas em guerras intermináveis contra a Inglaterra e a República Holandesa, nações que, ao contrário da França, financiavam seus conflitos com o dinamismo de economias em transformação. A corte de Versalhes, esse monstro dourado, devorava riquezas enquanto o campo definhava. E quando, em 1783, o vulcão Laki, na Islândia, cuspiu cinzas suficientes para envenenar os céus da Europa, as colheitas falharam, os preços dos alimentos dispararam, e a fome se espalhou como um incêndio. Até o ar cheirava a revolta. Em 1789, a dívida do Estado havia atingido a cifra obscena de 4,2 bilhões de livres, e cada novo imposto era recebido com mais ódio do que o anterior. Jacques Necker, o ministro das Finanças, um homem que já fora demitido e agora era chamado de volta como último recurso, sabia que não havia saída sem um subsídio massivo. Mas para obtê-lo, seria preciso convocar os Estados Gerais, uma assembleia que não se reunia havia 175 anos. Luís XVI, cego pela arrogância dos Bourbons, imaginou que poderia manipular os delegados, conceder algumas reformas cosméticas, arrancar o dinheiro necessário e dispersá-los antes que a coisa fugisse do controle. Enganou-se. Quando, em 5 de maio de 1789, 1.200 representantes do clero, da nobreza e do terceiro estado se reuniram em Versalhes, trouxeram consigo não apenas queixas, mas uma determinação que o rei não conseguia ou não queria enxergar. E no meio daquele turbilhão, um detalhe fatal: Necker, o próprio ministro do rei, simpatizava com o terceiro estado, aquele bloco de advogados, burgueses e camponeses que, pela primeira vez, recusavam-se a ser meros figurantes na peça do poder. As semanas se arrastaram em disputas processuais, enquanto o rei tentava manter o foco nas finanças. Até que, em 20 de junho, centenas de deputados do terceiro estado, temendo que Luís XVI os dissolvesse à força, se trancaram numa sala de tênis nos jardins do palácio. Ali, sob juramento, prometiam não se separar até que a França tivesse uma constituição. O mundo não seria mais o mesmo. E no meio daquele redemoinho, em algum quartel esquecido da Borgonha, um jovem oficial de artilharia lia as notícias com um sorrisinho frio nos lábios. A história finalmente começava a se mover no seu ritmo. A França já não obedecia a ninguém além de si mesma. Se o rei tentasse dissolver a Assembleia, os deputados se reuniriam em Paris, e ali permaneceriam até que uma nova Constituição nascesse das cinzas do antigo regime. Era o início de um terremoto que abalaria os alicerces da Europa. Em poucas semanas, o terceiro estado se autoproclamou Assembleia Nacional, e Versalhes, outrora símbolo do poder absoluto, tornou-se o palco de uma agonia anunciada. O 14 de julho não foi apenas mais um dia quente em Paris. Foi o dia em que a multidão, armada com qualquer coisa que pudesse servir de arma, invadiu a Bastilha, não pela fortaleza em si, mas pelo que ela representava, a tirania encarnada em pedra e ferro. As chaves da prisão foram enviadas à Assembleia como troféu, e o sangue derramado nas ruas selou um pacto irrevogável. A França não voltaria atrás. Mas a revolução não se contentaria com símbolos. Em 4 de agosto, numa noite de febre coletiva, a Assembleia decretou o fim do feudalismo. Títulos nobiliárquicos, privilégios eclesiásticos, os direitos senhoriais que há séculos esmagavam o campesinato, tudo foi varrido num só golpe, como se a história, cansada de esperar, resolvesse finalmente se vingar. Os nobres atonitos viram seus castelos se transformarem em alvos. O povo, que há gerações curvava a cabeça, agora erguia os punhos. E então veio o 26 de agosto, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um manifesto em letras de fogo. Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos, palavras que ecoariam por séculos, inspirando revoltas em continentes ainda por nascer. Luís XVI, confinado em Versalhes, já não governava nada. Seu poder era uma sombra, um título vazio. Quando, em 5 de outubro, milhares de mulheres parisienses, esfarrapadas, famintas, furiosas, marcharam até Versalhes, arrastaram o rei e sua corte de volta a Paris como prisioneiros, o mundo inteiro entendeu. A monarquia estava sob aviso prévio. O Palácio das Tulherias tornou-se uma gaiola dourada.
E foi ali, entre muros que mais pareciam os de uma fortaleza, que Luís XVI pediu a um criado um livro, A História de Carlos I da Inglaterra, decapitado pelo parlamento em 1649. O pedido não era por curiosidade histórica. Era um presságio. Enquanto Paris ardia em revolta, um tenente de artilharia observava tudo de longe, mas não por muito tempo. Napoleão Bonaparte, como qualquer francês, viu-se arrastado pelo vendaval. A princípios, acolheu a revolução com um otimismo calculado. Não por idealismo romântico, mas porque enxergava nela duas coisas: uma chance de ascensão e um fim para a anarquia que ameaçava afundar a França no caos. Ainda assim, como oficial do rei, foi obrigado a conter distúrbios no leste do país, enquanto seus superiores, monarquistas convictos, desertavam ou sabotavam ordens. Ele, porém, jogava um jogo mais longo. Em agosto de 1789, com uma licença fresca nas mãos, voltou a Córcega e encontrou seus irmãos, Joseph e Lucien, já embebidos no fervor revolucionário. A ilha, sempre rebelde, era agora um caldeirão de três forças: revolucionários que juravam lealdade à Assembleia, monarquistas apegados ao passado, e nacionalistas corsos que viam na revolução uma brecha para libertar a ilha do jugo francês. Entre eles, um nome pairava como um espectro: Pasquale Paoli, o velho líder independentista, exilado na Inglaterra, mas atento a cada movimento, pronto para retornar. Napoleão não perdeu tempo. Em Ajaccio, ergueu-se como voz da revolução, hasteando a nova tricolor, azul, branco e vermelho, sobre a antiga bandeira monárquica. Seu discurso era inflamado, sua retórica precisa. Mas havia uma fratura em seu entusiasmo. Enquanto pregava os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, seu coração ainda batia pelo sonho corsos de autonomia. Prova disso? Em 1790, enquanto ajudava a esmagar uma revolta em Ajaccio com tropas leais, enviava rascunhos de sua História da Córcega ao abade Rainal, datando a carta como ano primeiro da liberdade, um gesto revolucionário, sim, mas cujo texto clamava pela independência da ilha. A contradição era sua sombra. E ela se aprofundaria quando, em julho de 1790, Paoli finalmente desembarcou na Córcega, recebido como Messias. O velho guerreiro voltará para reclamar o que considerava seu. E Napoleão, preso entre a lealdade à França revolucionária e o chamado da terra natal, teria que escolher, antes que a história escolhesse por ele. Entre os que se aglomeraram no porto de Ajaccio para testemunhar o desembarque de Paoli, dois rostos se destacavam: Napoleão e José Bonaparte, os filhos daquele que, anos antes, havia escolhido a França em vez da resistência. O velho líder foi rapidamente aclamado como a nova voz da Assembleia Corsa, assumindo o título de tenente-general da ilha, um poder que, na prática, o transformava em seu governante de facto. Os Bonaparte, porém, sabiam que aquele não era um retorno triunfal, mas um ajuste de contas. Paoli, com sua memória longa e seu orgulho ferido, nunca perdoara Carlo por ter se curvado aos franceses em 1769, traindo, em sua visão, a causa corsa. E agora, como se não bastasse a desconfiança histórica, o líder nacionalista inflamava as rivalidades regionais, transferiu a capital de Ajaccio para Bastia, um golpe simbólico contra a família Bonaparte, cuja influência estava enraizada no sul. Em poucas semanas, Paoli consolidara seu domínio sobre a Córcega, mas as fraturas já se abriam. Napoleão, dividido entre a lealdade à pátria de nascença e a França que o formara, via-se obrigado a um malabarismo impossível. Enquanto isso, do outro lado do Mediterrâneo, Paris ardia em transformações que tornariam sua posição ainda mais insustentável. Na capital, a revolução deixará para trás os discursos e avançava para a ação. Após a transferência da família real e da Assembleia Nacional para Paris em outubro de 1789, o ritmo dos acontecimentos se acelerara de forma vertiginosa. Em 1790, enquanto Paoli reorganizava a Córcega a seu modo, os jacobinos, inicialmente um grupo de deputados antimonárquicos nascidos em Versalhes, já se espalhavam pelo país como uma rede de radicalismo organizado. Seu alvo? Não apenas limitar o poder do rei, mas erradicá-lo. A Igreja, outrora intocável, foi despojada de seus privilégios. O clero foi obrigado a jurar fidelidade ao Estado, não ao Papa ou ao monarca. Era uma guerra cultural antes de ser militar, e as linhas de batalha se desenhavam com sangue e decretos. Então, em 3 de setembro de 1791, a Assembleia Constituinte aprovou a primeira Constituição escrita da França, um documento que, em teoria, deveria consagrar os ideais de 1789. Na prática, era um armistício frágil. O rei, reduzido à figura decorativa, ainda ocupava o trono,
mas o verdadeiro poder agora residia na Assembleia Legislativa, que assumiria em outubro daquele ano. O problema? Luís XVI nunca aceitara ser um fantoche. Desde sua prisão simbólica em Paris, ele e Marie Antoinette tramavam com as cortes europeias, pedindo intervenção. A Áustria, governada pelos irmãos da rainha primeiro Joseph II, depois Leopoldo II, era mais disposta a agir. E não estavam sozinhos. Nobres franceses exilados e bispos rebeldes alimentavam a chama da contra-revolução, enquanto nas ruas de Paris, aristocratas armados começavam a desafiar abertamente os revolucionários. O ponto de não retorno veio em junho de 1791, quando a família real tentou fugir para os Países Baixos austríacos. Capturados em Varennes, foram arrastados de volta a Paris como prisioneiros, humilhados perante a nação. Para a Assembleia ficou claro, o rei não era mais um parceiro, mas um obstáculo. Para a Europa, foi um sinal de que a França precisava ser contida. Enquanto isso, Napoleão, convocado de volta ao serviço ativo em Valence em fevereiro de 1791, assistia àqueles eventos à distância, mas não como mero espectador. Naquela cidade do sudeste francês, ele vivia com a parcimônia de quem conhecia a escassez, lia vorazmente e aperfeiçoava sua arte como artilheiro e, acima de tudo, observava. Em junho, foi promovido a tenente no regimento de La Fère, um avanço modesto, mas significativo. Mais revelador, porém, foi seu ingresso na sociedade jacobina local, onde suas posições se radicalizavam. Pouco depois, já defendia abertamente o julgamento de Luís XVI por traição. A França que ele servia não era mais a dos Bourbons, mas a das ruas, das assembleias, da guilhotina que se aproximava. No entanto, o destino lhe concedeu uma trégua. Em setembro de 1791, poucas semanas antes de a Assembleia proibir licenças militares, tão urgente era a necessidade de oficiais, Napoleão conseguiu permissão para voltar a Córcega. Chegou a tempo de ver sua terra natal mergulhada em um banho de sangue. Mais de 100 mortos em conflitos entre facções, cidades divididas entre nacionalistas, revolucionários e realistas. Até a morte de seu tio Luciano, em outubro, trouxe um alívio amargo. Uma herança que, se não os enriqueceu, ao menos afrouxou o nó da miséria que apertava os Bonaparte. Mas o mundo não esperava. Enquanto Napoleão tentava navegar pelas águas traiçoeiras da política corsa, a Europa se preparava para a guerra. Em 27 de agosto de 1791, Leopoldo II da Áustria e Frederico Guilherme II da Prússia emitiram a Declaração de Pillnitz, um aviso solene. O destino de Luís XVI era uma questão de interesse comum para todos os soberanos da Europa. Não era uma ameaça vazia. Nos meses seguintes, exilados franceses, clérigos rebeldes e nobres conspiradores se aglomeraram em Viena e Berlim, tecendo alianças. A França, por sua vez, não ficaria de braços cruzados. E quando a primeira faixa de terra estrangeira fosse pisoteada por botas inimigas, Napoleão sabia, mesmo que ainda não ousasse admitir, que sua escolha seria definitiva. A história não perdoa hesitações. A Assembleia Legislativa não se limitou a aguardar o golpe austríaco. Em um movimento audacioso, decidiu antecipar-se ao inimigo, invadindo os territórios dos Habsburgo nos chamados Países Baixos austríacos, o que hoje conhecemos como Bélgica e as regiões fronteiriças de Luxemburgo e do Nordeste francês. No dia 20 de abril de 1792, as tropas revolucionárias cruzaram a fronteira, marcando o primeiro ato de uma conflagração que a história registraria como a Guerra da Primeira Coalizão. A resposta não demorou. A Prússia, fiel à sua aliança com Viena, declarou guerra à França em junho. E quando as colunas prussianas, o exército mais temido da Europa no século XVIII, avançaram sobre o norte francês, o destino da revolução pareceu pendurar por um fio. Até Valmy. Em setembro daquele ano, o improvável aconteceu. As forças revolucionárias, mal equipadas e desorganizadas, infligiram uma derrota estratégica aos prussianos. O canhão de Grieux trovejou sobre as planícies e o mundo assistiu, atônito, ao recuo das tropas de Frederico Guilherme II. Mas a vitória foi apenas um respiro. Londres e a República Holandesa logo se juntaram à coalizão, transformando o conflito em uma luta pela sobrevivência. Se a França quisesse vencer, teria de se reinventar, ou perecer. E a Revolução, como sempre, escolheu o caminho mais radical. Até 1791, o Clube Feuillants, moderado, conservador, liderado por figuras como Antoine Barnave e Adrien Duport, dominava a Assembleia Legislativa, equilibrando-se entre a manutenção da monarquia e os ideais de 1789. Mas a guerra mudou tudo. Os jacobinos, com Danton no comando e Robespierre ascendendo nas sombras, ganharam força.
Paris fervilhava. A tentativa de fuga da família real para Varennes, no verão de 1791, já havia abalado a confiança no rei. Agora, com a Europa unida contra a França, Luís XVI e Maria Antonieta não eram mais vistos como soberanos, mas como traidores, peões de uma conspiração estrangeira. O estupim veio em 10 de agosto de 1792. Uma multidão armada, inflamada por meses de rumores e desconfiança, invadiu o Palácio das Tulherias. Os guardas suíços, leais à coroa, abriram fogo. O banho de sangue que se seguiu selou o destino da monarquia. Centenas morreram nos corredores e jardins do palácio. Quando a poeira baixou, a ideia de uma monarquia constitucional jazia esmagada sob os corpos dos mortos. Os jacobinos e os girondinos, estes últimos, uma facção dissidente mais pragmática, assumiram o controle. A narrativa se espalhou, os suíços haviam atirado primeiro por ordem do rei. Luís XVI, já prisioneiro desde 1789, foi formalmente preso. Em 21 de setembro, a Assembleia proclamou a República. A Convenção Nacional substituiu a Legislativa com um mandato claro: enterrar de vez o antigo regime. O julgamento do rei começou em 3 de dezembro. 33 acusações, muitas ligadas ao massacre de agosto. O veredicto era uma formalidade. Condenado, Luís XVI subiu ao cadafalso na Place de la Révolution, antes Place de la Concorde, em 21 de janeiro de 1793. Não como rei, mas como cidadão Luís Capeto, um nome que evocava a linhagem que precedera a dinastia Bourbon, uma humilhação final. 9 meses depois, Maria Antonieta o seguiria. Não havia mais volta. A Europa inteira marchava contra a França, e a Revolução, para sobreviver, teria de devorar seus próprios filhos. Enquanto Paris se afogava em sangue e retórica em Córcega, Napoleão Bonaparte cruzava sua própria linha de não retorno. Sua eleição para um cargo local no início de 1792 foram uma farsa. Subornos, sequestro de um fiscal eleitoral e ameaças veladas garantiram sua vitória. Paoli, o líder nacionalista corsos, não se deixou enganar. Exigiu uma investigação, mas Salicetti, emissário de Paris, bloqueou o processo. A tensão só aumentou quando a convenção ordenou o fechamento de mosteiros e a confiscação de bens eclesiásticos. Paoli, católico fervoroso, resistiu. E quando a ilha explodiu em revoltas, coube a Napoleão, como comandante da Guarda Nacional, sufocá-las. O conflito era inevitável. Em outubro de 1792, Napoleão voltou a Córcega e encontrou um cenário desolador. Paoli e seus seguidores dominavam a política local, e o ódio à revolução, agora radical, ateia e regicida, ardia como fogo em palha. A ruptura foi definitiva. Enquanto a França proclamava sua república e decapitava seu rei, Napoleão percebeu que sua ilha natal já não tinha lugar para ele. Paris mais uma vez seria seu destino. E desta vez não voltaria como um oficial obscuro, mas como um homem disposto a tudo para não ser esquecido. A execução do rei em Paris, em janeiro de 1793, selou o destino da França e o de Napoleão. Enquanto a Córcega, em sua maioria, virava as costas à república sangrenta que emergia do caos revolucionário, ele, aos 23 anos, mergulharia em sua primeira campanha militar de peso, a expedição à Sardenha. Não era uma missão qualquer. A ilha, dominada pelo reino de Piemonte-Sardenha, cujo coração pulsava entre Turim e a planície lombarda, representava uma ameaça estratégica. Com os britânicos já instalados nas Baleares e de olho na Córcega, Paris não poderia permitir que o sul da França ficasse exposto. A ordem era clara: ocupar a Sardenha antes que os inimigos da Revolução o fizessem. O plano, no entanto, nasceu condenado. Paoli, astuto como sempre, nomeou seu sobrinho Pierre César Pozzo di Borgo para liderar o contingente corsicano, com Napoleão como segundo em comando, uma posição que, na prática, era um mero disfarce para a sabotagem. O velho líder nacionalista não queria ver a França estender seu domínio sobre a Sardenha, temendo que, uma vez consolidada ali, Paris apertaria ainda mais o cerco sobre a autonomia corsicana. Assim, enquanto as tropas francesas do continente já aguardavam há meses na costa sarda, o contingente de Paoli, e portanto Napoleão, só chegou em fevereiro de 1793, tarde demais. Sem reforços, os franceses não conseguiram tomar Cagliari, e o tempo perdido custaria caro. Mas a traição não pararia por aí. Quando a expedição finalmente tentou conquistar La Maddalena, a ilha-fortaleza que guardava as rotas marítimas para a Sardenha, Pozzo di Borgo ordenou a retirada de suas tropas, alegando um suposto motim entre os soldados, uma farsa tão transparente que até os mais ingênuos desconfiariam. A hesitação foi fatal.
Dias depois, a Espanha, recém-entrada na primeira coalizão contra a França, enviou uma frota de África do Norte para reforçar a Sardenha. Sem condições de resistir, os franceses e seus aliados corsicanos, ou o que restava deles, foram obrigados a bater em retirada. Napoleão voltou para Córcega consumido pela fúria. Não era apenas a derrota militar que o corroía, mas a certeza de que havia sido usado como peão em um jogo sujo. Paoli, ao sabotar a expedição, não apenas humilhou a França como deixou claro que sua lealdade à ilha superava qualquer aliança com a Revolução. Para Napoleão, aquele foi o momento em que a máscara caiu de vez. Não havia mais espaço para ilusões, ou ele abraçaria a causa revolucionária sem reservas, ou seria engolido pelo mesmo nacionalismo corsicano que agora se aliava aos britânicos para trair a República. E a traição viria em dose dupla. Enquanto Paoli negociava em segredo com Londres, planejando uma ocupação britânica da Córcega em 1794, que transformaria a ilha em um bastião inimigo, a ruptura com os Bonaparte se tornou inevitável. Em 23 de maio de 1793, uma turba paulista invadiu a casa Bonaparte em Ajaccio, saqueando o que restava da infância de Napoleão. O recado era claro, não havia mais lugar para ele ali. A resposta veio com fogo. Em 31 de maio, Napoleão, ao lado das tropas revolucionárias leais a Paris, tentou tomar o convento de Aulne, último reduto de resistência contra Paoli. Mas os números eram implacáveis. Poucos homens, pouca munição, e um inimigo que contava com o apoio popular. Derrotado, ele soube que a hora da partida havia chegado. Em 11 de junho, os Bonaparte embarcaram para Toulon, deixando para trás não apenas uma ilha, mas uma identidade. Antes de partir, porém, Napoleão escreveu um documento explosivo, Memórias sobre a situação política e militar do departamento da Córcega. Nele, desnudava Paoli como um traidor, um homem disposto a vender sua terra aos britânicos em troca de um poder efêmero. Era a declaração definitiva de sua virada ideológica. Não era mais o nacionalista corsicano que sonhara com a liberdade da ilha, era um revolucionário francês, disposto a queimar todas as pontes para ascender. Ao chegar a Toulon, a família, agora reduzida à miséria, com crianças como Jerome, de apenas 8 anos, arrastando os restos de uma vida interrompida, adotou um gesto simbólico. Abandonaram o de Bonaparte, italianizando menos e francesizando mais. De Bonaparte a Bonaparte, a mudança no sobrenome era um manifesto. Eles não olhariam mais para trás. Napoleão só voltaria a Córcega uma vez anos depois, em uma escala rápida rumo ao Egito, um desvio sem nostalgia, quase burocrático. Enquanto isso, Paoli concretizaria sua aliança com os britânicos. Em fevereiro de 1794, tropas inglesas desembarcaram na ilha, e até agosto do mesmo ano, a Córcega estava inteiramente sob seu controle. Só em 1796, com a maré da guerra virando a favor da França, os britânicos abandonariam o território, deixando para trás uma ilha esvaziada de seus filhos mais ambiciosos. Em Toulon, Napoleão encontrou um porto em chamas literalmente. A cidade, estratégica para a Revolução, estava prestes a cair nas mãos dos federalistas e monarquistas. Mas ali, entre a fumaça dos canhões e a desordem dos acampamentos, ele encontraria sua próxima oportunidade. Enquanto organizava comboios de pólvora para as tropas do sul e da fronteira espanhola, redigiu o Jantar de Belcaire, um diálogo fictício em que oficiais revolucionários debatiam o futuro da França. Nas entrelinhas deixava claro seu alinhamento inquebrantável com os jacobinos de Paris. Os federalistas e aristocratas que desafiavam a República estavam condenados. A história lhe daria razão poucos dias depois. Em 24 de agosto, Marsella, epicentro da revolta contra a Convenção, caiu nas mãos das tropas revolucionárias. O golpe foi decisivo. O sul da França seria purgado de seus inimigos e Napoleão, mais uma vez, estaria no lugar certo para colher os frutos da vitória. Mas desta vez, não como um mero espectador. Desta vez, como um homem que já não tinha nada a perder e tudo a conquistar. A França revolucionária já não era mais o palco de ideais iluministas onde burgueses e intelectuais sonhavam com liberdade, igualdade e fraternidade. Em 1793, Paris se transformará em um abismo de sombra e sangue, onde a guilhotina cortava o ar com a mesma regularidade com que os discursos inflamados cortavam a paciência dos radicais. A execução de Luís XVI não havia sido o fim, era apenas o prólogo. A guerra contra a Áustria-Prússia, Grã-Bretanha e seus aliados se alastrava como um incêndio e com ela a paranoia. Os girondinos, outrora aliados dos jacobinos na queda da monarquia, agora se viam arrastados pela mesma correnteza que haviam ajudado a criar.
Enquanto eles tentavam frear o banho de sangue, argumentando que a revolução estava se afogando em seu próprio excesso, os montanheses, liderados pela figura esquelética e intransigente de Robespierre, apressavam-se em transformar a virtude revolucionária em um dogma sangrento. O Comitê de Salvação Pública, criado em abril daquele ano para proteger a revolução, logo se tornou seu algoz. Sob o mando de Robespierre, a máquina do terror foi engatilhada. 16.000 cabeças rolaram em menos de um ano, vítimas de julgamentos sumários onde a culpa era presumida e a morte certa. A ironia era cortante. O mesmo homem que profetizara que a França acabaria nas mãos de um ditador militar não podia imaginar que aquele destino já estava sendo tecido nas entranhas do caos que ele próprio alimentava. Enquanto Paris se afogava em delações e execuções, o jovem oficial Corso, então um nome obscuro nos registros do exército, observava de longe o espetáculo, não com horror, mas com a fria calculista de quem entende que em tempos de crise, o poder não se pede, se toma. E a crise era total. A França não sangrava apenas em Paris. No oeste, a Vendéia se rebelava, inflamada pela fúria dos camponeses católicos e monarquistas que se recusavam a curvar-se à tirania de uma república ateia e centralizadora. Em Lyon, Marselha, Bordeaux, as revoltas federalistas explodiam como fogos de artifício de uma guerra civil não declarada. As regiões, outrora unidas contra o rei, agora se voltavam contra Paris, cansadas da guilhotina e do autoritarismo dos montanheses. A república estava à beira do colapso. Seus inimigos internos e externos avançavam como lobos sobre uma presa ferida. Áustria e Grã-Bretanha, sentindo o cheiro da derrota francesa, apertavam o cerco. Sem um exército capaz de enfrentá-los, a revolução estaria condenada. Foi então que a Convenção Nacional recorreu ao desespero que só os revolucionários ousam transformar em gênio, a levée en masse. Em 23 de agosto de 1793, um decreto sacudiu a Europa como um trovão. Todos os franceses solteiros entre 18 e 25 anos seriam recrutados para a guerra. Era uma ideia radical, quase blasfema para os padrões do Ancien Regime, onde as batalhas eram travadas por mercenários e soldados profissionais. Mas a França não tinha mais tempo para meias medidas. Precisava de centenas de milhares de homens, e os teria, mesmo que isso significasse arrastar camponeses e operários para os campos de batalha. A levée não só salvou a revolução como forjou o instrumento que nas mãos de um certo Corso conquistaria a Europa, mas também plantou a semente de um futuro ainda mais sombrio. A guerra total, onde nações inteiras seriam mobilizadas para se destruírem. Enquanto isso, no sul, a prioridade era estrangular a rebelião antes que ela asfixiasse a república. Marselha havia caído, mas Toulon, o porto estratégico onde Napoleão e sua família haviam desembarcado meses antes, ainda resistia, agora nas mãos dos federalistas. E estes, desesperados, fizeram o que qualquer traidor faria: chamaram o inimigo para dentro de casa. A Grã-Bretanha, sempre ávida por enfraquecer a França, respondeu com uma frota imponente. Sob o comando do almirante Samuel Hood, mais de 50 navios e 15.000 soldados britânicos, espanhóis, sardos e napolitanos desembarcaram em Toulon, transformando a cidade em um bastião da contra-revolução. Para a Convenção, recapturá-la não era uma questão de orgulho, era uma questão de sobrevivência. Sem Toulon, a França perderia o controle do Mediterrâneo, e com ele, qualquer esperança de vencer a guerra. O cerco começou nos últimos dias de agosto, sob o comando do general Jean-François Cartaus, um homem mais conhecido por sua coragem do que por seu gênio estratégico. Mas Cartaus tinha um problema: faltavam-lhes oficiais capazes de manejar a artilharia com precisão. Foi então que um nome surgiu, trazido pelo comissário político Salicetti, o mesmo que anos antes havia sido aliado de Napoleão na Corsica. Há um oficial que conhece a arte dos canhões como poucos, teria dito. E ele está aqui, à espera de uma chance. Cartaus, sem alternativas, aceitou. Em meados de setembro, Napoleão Bonaparte assumiu o comando da artilharia no flanco direito das forças republicanas. Nas semanas que se seguiram, enquanto as tropas cercavam Toulon, o Corso não se limitou a cumprir ordens. Ele as reescreveu. Com uma mistura de audácia e cálculo frio, expandiu sua autoridade até que, na prática, toda a artilharia do cerco respondia a ele. Os canhões, antes dispersos e ineficazes, agora falavam uma só linguagem, a sua, e em breve fariam Toulon tremer. O comando de Napoleão sobre as 30.000 almas que sufocavam Toulon não foi um presente do destino, mas uma conquista forjada na lama da incompetência alheia.
Salicetti e os comissários políticos, homens que mediam o valor dos oficiais pela eficácia de seus relatórios, e não pela coragem de suas ações, logo perceberam que os artilheiros sob seu mando eram pouco mais que figurantes em um teatro de guerra. A revolução, em sua sede voraz por vitória, não tinha paciência para a mediocridade. E foi nesse vácuo de liderança que Napoleão, com 24 anos e um plano na manga, se ergueu. A chave para Toulon não estava nas baías, mas nas alturas. O promontório de L'Aiglette, uma garras de pedra sobre a cidade, era o olho que tudo via e a mão que tudo poderia esmagar. Ali os realistas e seus aliados britânicos haviam erguido o Forte Mulgrave, uma fortaleza que nas mãos erradas, seria um túmulo para os revolucionários. Nas mãos de Bonaparte, tornaria-se o martelo que quebraria o cerco. Desde os primeiros dias ele insistiu, tomar o fortim era tomar a guerra. Com os canhões posicionados lá em cima, o porto britânico se transformaria em um alvo fixo, e as colinas de Caire, em uma armadilha para as linhas de suprimento inimigas. O problema? As tropas da República mal conseguiam marchar em formação, quanto mais escalar penhascos sob fogo cruzado. Os soldados esfarrapados e famintos eram comandados por generais como Dogommier, um veterano que ao menos compreendia a arte da guerra, e por outros como Cartiaus, cuja única estratégia parecia ser a de desperdiçar vidas em assaltos frontais tolos. Napoleão não esperou por milagres. Enquanto os demais discutiam táticas em tendas úmidas, ele agia. Requisitou pólvora de Marsella, canhões de Avignon, sacos de areia de onde quer que os encontrasse. Escreveu a Paris não como um suplicante, mas como um homem que já detinha o poder. Enviei-me os recursos, ou a culpa pela derrota será de vocês. Até o governo, afogado em sangue e decretos, não ousou ignorá-lo. Quando novembro chegou, seu arsenal contava com mais de 100 bocas de fogo, uma força capaz de reduzir pedra e osso a pó. Os ataques começaram como uma tempestades intermitentes. Forte Mulgrave e os redutos menores que os britânicos, com seu sarcasmo característico, chamavam de Pequeno Gibraltar, foram bombardeados sem trégua. Napoleão não se contentava em ordenar, ele liderava. Em um dos assaltos, uma baioneta inimiga cravou-se em sua coxa esquerda, rasgando músculo e quase lhe custando a perna. Anos depois, ele ainda sentia o fantasma da lâmina ao montar a cavalo. Em outro momento, com o artilheiro ao seu lado estraçalhado por uma bala, pegou sovela ensanguentada e carregou o canhão ele mesmo. O esforço pode ter lhe rendido mais do que uma vitória. Alguns dizem que foi ali, entre a fumaça e o suor, que contraiu a misteriosa doença de pele que o atormentaria por anos, uma erupção que médicos futuros chamariam de escabiose, outros de dermatite, mas que para ele, foi apenas mais um preço a pagar. O preço valeu cada gota de sangue. Na noite de 16 de dezembro, sob a cobertura da escuridão, as tropas de Dugommier e os artilheiros de Bonaparte avançaram. O Forte Mulgrave caiu antes do amanhecer, não sem que o cavalo de Napoleão desabasse sob ele, atingido por uma descarga. Mas quando o sol rasgou o horizonte no dia 17, os canhões já estavam sendo arrastados para o alto. O primeiro disparo foi um aviso. O segundo, uma sentença. 2 navios espanhóis, carregados com toneladas de pólvora, explodiram como vulcões no porto. A onda de choque rasgou os cascos das embarcações ali ancoradas, transformando madeira e metal em estilhaços letais. Little Gibraltar não existia mais. A frota inimiga mutilada recuou. Toulon, sem suprimentos e sem esperança, rendeu-se 3 dias depois. Dugommier, um homem que não distribuía elogios como esmolas, escreveu a Paris: "Não tenho palavras para descrever o mérito de Bonaparte. Genial na técnica, brilhante na inteligência, excessivo na bravura. Era verdade, mas uma verdade inconveniente. Toulon não foi apenas uma vitória militar, foi o golpe final nas revoltas federalistas que ameaçavam rasgar a França. Enquanto Robespierre e o Comitê de Salvação Pública afiavam a lâmina da guilhotina sobre o pescoço de Maria Antonieta, as batalhas internas da Revolução chegavam ao fim. O terror havia vencido. Mas a guerra além das fronteiras, essa ainda estava apenas começando. A Europa inteira, de Londres a Viena, olhava para Paris como para um monstro que precisava ser destruído. Áustria, Grã-Bretanha, Espanha, Nápoles, Prússia, uma coligação de coroas unidas pelo ódio à República. Yet, no meio daquele cerco de nações, um jovem corso provara que a França não estava apenas sobrevivendo. Estava aprendendo a dominar. Toulon não foi o primeiro triunfo de Napoleão, mas foi o primeiro aviso. É verdade que Toulon não foi uma vitória moldada por suas mãos sozinhas. Napoleão não comandava o cerco, e mesmo que sua atuação tenha se destacado entre as fileiras,
ela não se equipara às campanhas arrasadoras que viriam, aquelas que fariam tremer a Itália nos anos 1790, ou que reescreveriam o mapa da Europa Central nas décadas seguintes. Mas foi ali, entre a fumaça dos canhões e o estrondo das baterias, que ele provou algo inegável. Um homem poderia mudar o curso de uma batalha com nada além de gênio e audácia. E seus superiores não ignoraram isso. O ministro da guerra e os oficiais em Paris, acostumados a relatórios de derrotas e retriates, viram em Napoleão algo raro, um estrategista que não apenas entendia a arte da guerra, mas a redesenhava. 4 dias após a queda de Toulon, em 22 de dezembro de 1793, a ordem chegou. Aos 24 anos, o jovem corso era promovido a brigadeiro-general do exército francês. Não era uma ascensão, era um presságio. Poucos, naquele inverno de 1793, poderiam imaginar que o homem magro e de olhar penetrante, com sotaque estrangeiro e maneiras quase austera, se tornaria em menos de uma década, o senhor absoluto da França, e nos anos seguintes, o árbitro dos destinos do mundo. Afinal, até então sua própria trajetória parecia escrita para um final bem diferente. Napoleão Bonaparte não nasceu francês. Veio ao mundo em 1769, na Córcega, poucos meses depois que a República Corsa, independente desde 1755, fora esmagada pelas tropas de Luís XV. Sua família, os Bonaparte, era de nacionalistas corsos. Seu pai, Carlo, lutara pela liberdade da ilha. Seu irmão mais velho, Joseph, sonhava com uma Córcega livre. E o jovem Napoleão, até os 20 anos, ele também. Em seus escritos juvenis transpirava ódio pela ocupação francesa, sonhando com um destino que o ligasse à terra que o viu nascer. Mas então veio 1789. A Revolução Francesa irrompeu como um furacão, arrasando o antigo regime e erguendo sobre suas ruínas um novo mundo, um mundo de ideias, não de sangue. E foi aí que Napoleão, o corsário, virou Napoleão, o revolucionário. Não por amor abstrato à liberté, égalité, fraternité, mas porque percebeu algo que poucos enxergavam. A França não era mais uma monarquia decadente. Era uma máquina de guerra em construção, e ele seria seu engenheiro. O que seus primeiros anos revelaram não foi apenas um oficial brilhante, mestre na ciência da artilharia, algo que o distinguiria para sempre em campos como Arcole ou Austerlitz. Revelaram um homem convencido de que o destino não se aceita, se conquista. Ele se via como herdeiro de Alexandre, o Grande, ou de Júlio César. Não por vaidade, mas por uma certeza inabalável. Os impérios não nascem do acaso, nascem de homens que ousam fundá-los. E certa vez, ao falar de suas raízes italianas, soltou, com a arrogância que só os predestinados se permitem: sou da raça que funda impérios. Na segunda metade dos anos 1790, ele começaria a provar que não era mera retórica. O resto? A história já sabe.